Olá, amigos, tudo bem? Como é que estão vocês aí? Na paz? Estamos fechando o mês de novembro aqui. Eu devia essa entrevista para vocês aí já há muito tempo, devia para ele também. Eu já me devia essa entrevista. Bem, na verdade é isso. E hoje eu estou pagando aqui as contas, estou acertando meus... Como é que a gente fala isso em mecânica? Estou acertando meu pratinado. O pessoal que fala isso, eu vou ajustar seu pratinado. E aí eu estou trazendo essa figura hoje aqui. E eu vou começar o programa de hoje com uma frase que eu não sei se eu ouvi, não sei onde li, mas eu vou dar de graça para vocês. Eu gostei e vou dar de graça para vocês. O mundo, para mudar o mundo, não é necessário ações grandes, atos grandes. Para mudar o mundo, você precisa fazer pequenos atos todos os dias, pequenos bons atos todos os dias. Quando você faz alguma coisa boa hoje e amanhã faz outra, e faz outra, e faz outra, é como se a gente estivesse fazendo uma construção aos pouquinhos. Às vezes a gente pensa assim, eu vou fazer uma coisa muito importante, eu vou fazer algo lá como o Einstein fez. Mas o Einstein fez aquilo ali, aquilo foi o ápice. A vida inteira dele foi construindo pequenas coisas. Foi fazendo pequenas coisas, acertando, errando, até que um dia ele foi lá e teoria da relatividade, ver como é que são as coisas. O Tesla, que foi o grande inventor, imagina quantas coisas ele inventou, mas ele errou e acertou muitas vezes. Os erros ninguém fala, a gente só vê aquilo que acertou. O homem Thomas Alva Edison, o homem que fez a lâmpada, que inventou a lâmpada, não foi assim, vou inventar, acordou de manhã e disse assim, vou inventar a lâmpada hoje. Não, ele saiu estudando, pensando, não sei o quê. Então o mundo é feito assim dessas coisas. Isso vale para mim, vale para você, vale para todos. Vale principalmente na área da política. A gente só pode fazer alguma coisa boa para a população quando a gente começa a fazer pequenas coisas que ajudam na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no meu país. Aí a gente começa a somar. E quando a gente faz uma coisa boa na rua, a gente termina conhecendo uma outra pessoa, um vizinho que também tem aquela mesma vontade. É nessa hora que a gente se junta. E aí? Quando a gente faz alguma coisa junto com outra pessoa, aquilo que era um sonho meu passa a ser um sonho que se concretiza na vida do outro. E nós dois juntos, nós três juntos, o grupo junto, conseguimos fazer coisas muito importantes. Zezinho Saraiva é dessas figuras. Ele vai contar a história dele aqui, mas eu conheço alguma coisa e eu sei que um dia ele estava fazendo uma ação importante, mas pequena, e de repente ele viu algo que deu start para ele tocar a vida dele num projeto ambiental que tem muito a ver com ele mesmo. Ele é o homem do como é que é o nome mesmo? Instinto Selvagem. Instinto Selvagem. Tem um programa aqui na casa e a gente acompanha já há muito tempo. É o homem que sabe andar na trilha de onça, sabe onde é que a capivara dorme, conhece o piá do mutum, enfim, é um cara que está... A mata é a casa dele. É um prazer receber aqui, Zezinho. Literalmente. Prazer é todo meu. Muito obrigado por mais essa oportunidade. O que é isso? A gente está sempre aqui, na medida do possível, e você falando que você estava devendo. Antes, pelo menos, não vai passar o ano devendo. É verdade, né? é verdade. Vai pagar antes do final do ano. Vamos pagar antes do Natal. Zezinho, a Tremichão está aí ainda, né? Treme Terra. Treme Terra. Tá aí no pátio. Tá aí no pátio. Tá no pátio. É a caminhonetona que vai lá para dentro do... É só ela que chega onde a gente quer chegar, né? É? Ela, a gente costuma dizer que ela não foi feita para marcar hora para chegar. Ela é pra marcar o dia. Interessante, eu me lembro quando você comprou essa caminhoneta, era uma grana preta, alguém facilitou para você, mas não foi fácil para chegar nesse ponto que ela está hoje, não, né? Foi não, ela foi vendida para mim à vista de binóculo. Mas quero aqui mandar um grande abraço para essa figura que é meu amigo Paulo
Paulo Andrade Lima Filho, que sem ele, eu te diria que esse projeto ele já teria sucumbido. Era o homem da, Unopar. Ele é a coluna, né? É Ele verdade, é verdade. Sustenta a gente, ele aguenta a gente. Literalmente coluna mesmo. Literalmente a nossa coluna. Uhum. Paulo Andrade, um abraço para você. Um abraço para você, Paulo. Tá na hora de voltar aqui na casa, viu? Aliás, pra falar nisso, eu vou trazer não essa semana agora, acho que na outra semana, não sei exatamente qual é a data, mas vai ser numa sexta-feira. Eu vou trazer aqui o reitor da AFIA São Lucas. É bom te trazer o pessoal das universidades para conversar sobre isso, né? Sim. Mostrar para os meninos que a educação começa em casa e a instrução a gente tem que continuar pelo lado da... Eu costumo dizer que você pode estudar em Harvard, mas dependendo da cabeça do cara, ele também não aprende nada, né? Eu saí da Escola São Luís, onde nós estamos hoje. É verdade. Saúde. Saúde. Mina Linda, a melhor água do estado da Amazônia. Bom, me diz uma coisa, quando você vai para mata, você leva a Mina Linda, né? Sempre na medida do possível a gente leva. E a gente tá... Né? É verdade. Tá querendo... eu vejo de vez em quando... Algumas vezes a gente toma água do cipó. Mas aí... Aí é outra história, só para provar que pode, né? Isso, só para provar que pode. A água mesmo para levar para lá, já vai no baldão, lá no cantil, galão. Vai no cantil. Isso. Né? Mas apesar que a gente recomenda muito nos vídeos, as pessoas falam, você bebe água de cipó, você não pode fazer isso, porque rapaz, o povo ele tá muito dependente do industrializado. Uhum. Né? Então, no mundo vegetal, já pegando um gancho aqui, no mundo vegetal, nós temos as lianas, né, que são os cipós, e nós temos a família das rubiáceas, que é a mesma família da quina-quina. Isso. Então, que a gente toma como remédio. Quando você toma água desses vegetais, você toma água dos córregos nesses ecossistemas, você está imunizando o seu organismo, você está ali jogando, induzindo o seu organismo a criar soldadinhos guerreiros naquele ecossistema. A bem da verdade, você faz muito tempo que não pega uma gripe, né? E toma chuva o tempo todo, né? Rapaz, nem malária. Nada, né? Não, um dos primeiros princípios é você saber como está seu organismo. Perfeito. Se você está com a imunidade baixa, não sai de casa. Né? Fica quieto, né? Fica quieto. Se organiza e depois vai. Porque se você está com o organismo baixo, você pegar uma chuvinha, adeus. E a floresta só precisa disso, que você dê uma caidinha. Zé, você é daqui de Porto Velho. Me conta aí um pouquinho da sua vida para o pessoal que só conhece você através do Instinto Selvagem. Instinto Selvagem Adventure. Então, quem já me acompanha lá... Instinto Selvagem Adventure. Instinto Selvagem Adventure. Da onde que veio... Bonita essa camisa, hein, cara? Bonita. Inclusive, nós estamos produzindo umas aí, tá? É? E você que está em casa quer essas camisas também, vai poder estar entrando em contato conosco, que está conseguindo também comprar essas camisas, né? Pelo Instagram. Pelo Instagram, Zezinho Saraiva. Você digitar aí no Google, Zezinho Saraiva. Zezinho Saraiva, você vai direto lá para as redes sociais. Você me acha até no Serasa. Zezinho Saraiva. No Serasa, principalmente. Não, se você digitar Zezinho Saraiva no Google, você me acha até no Serasa. Você me acha. E você digitou lá, né? Não no Serasa. Bonita essa camisa. E essa daí, essa é aquela camisa que dá para você ir para mata, dá para ficar... Ela tem proteção solar, né? UV. A gente... UV. É isso, exatamente. Ó, olha aí, o Zezinho Saraiva, olha aí. Aí tem um pouco de tudo. Aí tem um teaser de tudo que a gente vem fazendo no nosso canal do YouTube e também no nosso programa de TV, que em breve, se Deus quiser, no ano que vem, se for concretizado os apoios que está para vir para a gente aí, nós não só iremos mostrar a fauna, a flora e a fauna, como nós iremos mostrar também... Desce mais aí, deixa eu dar uma olhada nessa caminhonete. Olha a tremichão aí, ó. Abre ela aí. Vamos estar mostrando o potencial turístico do estado de Rondônia, tá? Se Deus quiser, no ano que vem. Que nega é essa? É uma Mitsubishi? Não, a F250. Uma F250. F250. E aí a carretilha que é o leva-barco. Exatamente. Para onde a gente teu irmão, a tua família é toda ligada nisso aí, né? Você tem um irmão que vai com você. Também. Tem a Mira que fica aqui segurando a barra, né? Do grupo, os únicos que não são da minha família, mas fazem parte da família, ou seja, não são irmãos e tal, mas fazem parte da família Instinto Selvagem Adventure, é a Mira, o João Taveira e o Simon. Certo. O restante é tudo... O Simon também. Assim, mas o Simon, você sabe que ele, né? O Simon tem outra. O Simon tem outro lado. O Simon, ele tem outras, como é que eu posso dizer assim, outras opções, mas ele é meu amigo. É um querido. É meu amigo. Eu gosto também dele. Eu preciso trazer o Simon aqui. Você vai fazer essa ponte. Faz tempo que eu não falo com o Simon. Eu só assisto. Eu te conto depois como é que faz pra gente. Então, bora lá. Para conhecer bem, muitas pessoas chegam pra gente e dizem, mas de onde que surgiu esse nome Instinto Selvagem Adventure? Você se baseou na Demi Moore, naquele filme? Eu digo, não. Ela se baseou
no instinto selvagem. Porque o instinto selvagem, Léo... Peraí, ele não é um... a Demi Moore, não. Não, como é que é? Como é que é o nome dela? Aquela que Peraí, fez o instinto selvagem que cruzava a aquela perna cruza. assim. Pelo amor de Deus, tô vendo a cara dela, não vi nem a cara, vi a cruzada de perna, pelo amor de Deus. Porque se tivesse visto a cara dela, ia dizer que você tá fora de combate. É verdade, é Porque verdade. na cruzada de perna daquela, você for olhar pro rosto dela... É verdade, não dá. Não dá, né? Então, eu costumo dizer que o instinto selvagem, aquele instinto de agir, de morder, de fazer, sei lá, matar, ele está em todo ser vivo. Porém, ele aflora quando se trata da ameaça ao DNA. Por exemplo, o indivíduo chega aqui e te xinga do que ele quiser. E você não está nem... Sabe, mas chega para um moleque feio da peste com o teu filho, tu já vai? Isso. Né? Então, esse instinto... ele está ali adormecido. Defender Exatamente. Defender DNA, a prole, né? DNA, né? Da prole. Então, esse instinto ele está em todo mundo. Então, a gente trouxe esse nome para cá, esse instinto, né? Que a gente vai abranger de quê? Do inseto ao maior predador das Américas, que é a onça pintada. Mas não vai deixar de incluir isso aí na tua casa como? Através de uma aventura na selva, que é o instinto selvagem adventure, né? E como começou isso aí, Léo? É bem sabido, né? Quem me conhece sabe que eu nasci no Seringal Alto Boa Fé, ali fronteira do Acre, Amazonas e Peru. Eu nasci ali. A minha infância foi juntamente com os índios peruanos. Caramba, é muito longe, né? Muito longe. Eu praticamente nasci ali perto da Serra do Morro, ali, perto da cabeça do cachorro, né? Ali no mapa do Brasil não tem a cabeça do cachorro ali. Eu nasci ali. Você conhece bem lá aquela região? Ali, a minha infância foi junto com os curumins dos índios peruanos. Não, tá desde cedo, tirando açaí, pescando de arco e flecha. O meu pai, ele era seringueiro. Né? Minha mãe atira muito bem até hoje. Então, por décadas, eu vivi, a gente se alimentava de carne de caça. Plantava a nossa roça, fazia farinha, plantava o nosso arroz, o feijão. Então, desde criança que a gente aprendeu a sobreviver, a ser sobrevivente na Amazônia, né? Então, a gente viveu nessa região. Depois viemos aqui, em 1986, viemos aqui para próximo de Humaitá, para abrir uma fazenda para um irmão da minha mãe, e dali eu saí para servir o Exército em 92. Moral da história, para resumir, em 2001, eu terminei o 2º grau. Em 2001, eu tinha, naquela época, se não me engano, acho que parece que 29 anos, anos. E passei no concurso da Polícia Militar, uma época, e porque eu tinha 29 anos naquela época, o edital era para quem tinha 27 anos, que atropelaram a Constituição, que naquela época a Constituição já admitia para o homem ingressar a 33 anos, mas era um concurso politiqueiro, eu fiquei fora. E em 2000... Naquela época já se atropelava a Constituição, não é de agora, né? Não é de agora. Então, em 2003, concurso da Polícia Civil, 5º colocado, estou na Polícia Civil até hoje. Depois me formei em engenheiro florestal, agora... Você se formou aqui mesmo em Rondônia? Aqui, me formei na Faro. Na Faro. Na extinta Faro isso, também, né? Isso. Então, me formei na Faro e hoje já me formando também na área de biologia. Faltando praticamente concluir aí um semestre. A tua vida é nisso aí, né? Na verdade, isso aí já está no nosso DNA, né, Léo? Está no DNA desde pequeno, essa vivência com os bichos, com a fauna, com a flora, com a natureza. A gente mergulha desde pequeno aí que a gente teve esse contato aí, então... hoje só veio juntar o útil ao agradável. Hoje a gente pegou essa experiência de vida com o científico, né, depois do estudo, e a gente, então, embarcou nessa vibe aí, como você estava falando. Só que aí eu comecei em 2001, por ali, antes de passar no concurso, eu comecei a ensinar o meu filho, o Brendo Saraiva, que é quem manja aí, faz todas essas artes aí do programa, hoje formado em engenheiro da computação, graças a Deus. Então, eu ensinava ele aquela vivência que meu pai tinha me ensinado. Ou seja, eu tenho aquela preocupação de ensinar, ou seja, de passar esses conhecimentos. Porque, Léo, esse é um conhecimento que ele está sendo sepultado com os seus detentores. É uma pena, né? Porque boa parte disso aí é oralidade, né? Hoje a gente está vendo uma geração muito cibernética. Você vê garoto aí de 3 anos, já caolhão, com o celular quase nos olhos, né? Então ali, uma galera cibernética, uma galera que não sabe pregar, não sabe pegar num serrote, e não é só é toda uma geração. Eu fico imaginando quem vai fazer as coisas para essas gerações. Né? Porque os outros
os pobrezinhos também vão receber vão trilhar o mesmo caminho, né? O mesmo caminho. Então, o que acontece? Você hoje já não tem mais sapateiro, hoje dificilmente você tem alfaiate. Tem profissões que já ficou foram mais embora, né? fácil, rasgou, joga aqui, compra outro aqui. Mas espera lá, vai chegar uma hora que, né? Então, hoje você pega uma menina aí de 14, 15 anos, mãe, que hoje tem até uma idade menor, mãe, o garotinho morrendo ali de chorar, com dor na barriga, e ela vai na farmácia, chega lá, ó, pega aqui um Evadoce, faz um chazinho. Então, coisa que ela poderia ter aprendido com a avó dela ou com a mãe, ela não aprendeu por conta disso aqui, e está deixando esse conhecimento étnico-cultural, étnico-ambiental ser sepultado. Então, eu, na minha condição de conhecedor e detentor desse conhecimento, eu me sinto na responsabilidade de fomentar ele, de passar para frente. Zezinho, isso começou quando? Isso começou, como eu estou te falando, lá em 2000, 2001. Eu ensinando isso para o meu filho. E eu vim vindo, e aí, quando eu passei no concurso da Polícia Civil, então, alguém lá me conheceu e começou a levar meu contato para dentro, tanto da Polícia Civil, quanto também para a FUNAI, IBAMA, SEDAM, para que eu acompanhasse, porque naquela época tinha muitas prisões, como ainda tem ainda, de madeiras, aquelas coisas, tudo. Ó, tem um cara ali que o cara arranha isso aqui, o cara manja, e eu passei então a acompanhar primeiramente a FUNAI. Perfeito. Então a FUNAI me oficializava para o Instituto de Criminalística, o Instituto de Criminalística então me cedia, e eu passei a acompanhar eles. Eu sei que vim parar dentro da SEDAM e juntamente ao IBAMA. E em 2008, 2009, salvo engano, eu já passando esses conhecimentos para o meu filho, e eu fui oficializado para acompanhar a SEDAM numa missão na região de Jacinópolis. Que era terrível, né? Nossa, ali a justiça ali não era feita na base da 12. Eu me lembro que naquela época teve o pessoal do Exército que foi lá para Jacinópolis, nós estamos falando disso aí há 25 anos, quase 30 anos. Não, ali eu estava ali com aquele pessoal. E naquela época já tinha até bazuca ali dentro. Não, tinha As Farc estavam aqui atuando, o Sendeiro Luminoso também aqui dentro. Eu conversei sobre esse assunto na época com Carlos Eduardo, o Carlão Delegado. E ele me falou a respeito desse assunto. E nessa época você ainda estava lá. Tinha um grupo aqui chamado LCP, que era ainda existe, Liga de Camponeses Pobres, que eram financiados pelo Sindicato de Urbanitários ou de Transportes lá de Minas Gerais e que recebiam instrução. Eu cheguei a ver a cartilha que o Sendeiro Luminoso mandava para aqui, impressa em espanhol. Certo. Olha que loucura que é isso, né? Eu vou precisar fechar esse bloco aqui agora para a gente ter tempo de conversar melhor. Eu vou chamar o Hospital de Olhos Veloso e a gente segura aqui. Você estava em Jacinópolis na hora que aconteceu algo que eu achei muito interessante. Você já me contou isso, mas eu quero que você conte para o pessoal. Espera só um pouquinho mais, eu estou conversando hoje com Zezinho Saraiva, o homem do Instinto Selvagem Adventure. E na hora que a gente estava falando aqui, você falou que era a Demi Moore. Demi Moore é de um outro filme importante. É a Sharon Stone, a mulher que dá aquela cruzada de perna aqui. Pelo amor de Deus. Intervalo, eu volto já já. Na capital, no interior, não se tem nada igual. Modernidade, muito trabalho e dedicação. A clínica cresceu e se tornou um grande hospital. 0800 333 3040. Pra que seu olhar seja maravilhoso. Hospital de Olhos Veloso. Estamos de volta, eu estou no segundo bloco do nosso programa de hoje. O Zezinho Saraiva está aqui comigo, o homem do Instinto Selvagem. A gente fechei o primeiro bloco e ele estava lá em Jacinópolis. Jacinópolis, na época, estava saindo uma estrada lá de Guajará-Mirim, Nova Mamoré, para chegar até Jacinópolis. O pessoal dizia que aquilo ali ia ser a Transpor. Terminou sendo a Transpor, Transarmas, uma opção de coisa. E aí, infelizmente, a gente tem essa história. Quando você olha o mapa de Rondônia daquela época, você percebe que ali em Jacinópolis era um centro, e daquele centro você tinha uma série de vias que saíam para... Era como se a gente tivesse com uma aranha ali, umas 8 entradas e saídas todas ali. Naquela época tinha bazuca lá, o exército esteve lá e checou isso. Tinha um rio e o pessoal dizia assim, não atravesse.
Era um negócio bastante complicado. Bom, aí você tá lá e um dia você viu um moleque, e aí foi aí que saiu a história de você cair na televisão e começar a ensinar fazer educação ambiental, né? Isso. Nessa época, eu só apenas ensinava os conhecimentos etnoculturais para meu filho. Aham. O que eu tinha aprendido. Perfeito. Como sobreviver na selva. Imaginando que um Você dia só tem um filho? um casal. Um casal. Brendo e a Nadine. Brendo Saraiva e Nadine Saraiva. Então, A Nadine faz o quê? a Nadine está estudando medicina. Tá, Quer sair da biomedicina Isso. e quer fazer medicina, né? ótimo, ótimo. Rapaz, não tinha uma mais acessível para mim. Não, pelo amor de Deus, né? Que o Breno formou agora engenheiro da computação. Não, fala com ele para ajudar você. E a menina, depois vamos escolher uma melhor, mas a gente vai dar certo, se Vai. Deus quiser. Uhum. Então eu imaginava que, assim, tipo, você cair de um avião hoje, cair de um avião, claro que você vai morrer, mas se de repente o avião cai e você é um sobrevivente, como Se sou fazer? eu, tô morto. Mas aí eu venho ensinando nos programas como você fazer fogo, como você conseguir alimento de origem orgânica, né, animal, vegetal, essas coisas, como não passar frio, como ser encontrado, o que eu posso fazer para alguém me encontrar. Então eu ensinava isso para o meu filho e para outros. E eu estava nessa missão, fui oficializado para uma missão em Jacinópolis, que era uma repressão no setor madeireiro, que ilegal. Você continua fazendo isso até hoje. E a gente viu que naquela época a gente chegava com vontade realmente de... E depois a gente passou a ver que isso é um problema que não vai ser resolvido. Dessa forma, né? Não vai, porque é a única que mantém esse povo no poder. E ela não vai ser resolvida. Lamento informar, mas ela não vai ser resolvida. Porque se for resolvida, acaba a grana para eles. Então, quando nós vínhamos chegando naquela cidade para reprimir a ação ilegal, que a gente sabe que tudo isso é por conta da morosidade, por conta da burocracia e de pessoas mal capacitadas nas cadeiras que deveriam ter pessoas capacitadas. Ó, eu vou passar uma série de vídeos aí, fotos, se você quiser. Fique à vontade, se você quiser falar. Então, quando eu vinha chegando na cidade de Jacinópolis para combater essas atividades de setor madeireiro, o que tinha na entrada da cidade? Um garotinho, aquele garoto de pé ali, com a mãe do lado ali, e o garotinho com uma cordinha amarrada no dedo, e na ponta da cordinha um caminhãozinho de tora. Então ali eu vi, caramba, isso é um tema de redação, olha aí, ó. Cultura versus repressão. A repressão chegou no local, aí eu olhei 20 e poucas viaturas, Caramba. mais de 60 policiais armados, nenhum para fazer educação ambiental. E aí como que pode? Nós estávamos indo cobrar o quê? Você vê como é que são as coisas, né? Às vezes a gente fala que o professor está ali para ensinar. Às vezes o aluno, e foi aquela criança que ele ensinou a necessidade dele, né? Então ele estava clamando, tipo, pera lá, vocês estão vindo bater no meu pai, mas peraí, eu vou fazer o quê? O único professor que eu tenho aqui é meu pai. O garoto ele já cresce sabendo que ele tem que tirar a árvore, serrar, ele tem que derrubar para plantar, não é? Então ele já nasce assim. Eu digo isso porque em 1982, quando o extinto IBDF, quando assentou meu pai lá no Santa Luzia, ele entregou para o meu pai, tá aí ainda minha mãe viva para confirmar, entregou ao meu pai 2 machados, que em 1982 eu não conhecia motosserra. Lá nós serrava, até as tábuas pra gente serrar, a gente lavrava a madeira, trepava e era um lá em cima e outro embaixo naquele serrotão. Né? Se eu depois mostrar meus dedos pés, você vai ver que é tudo cortado aqui de serrotão. Que era pequenininho, né? Então eu pulava, o meu irmão lá embaixo mandava e eu pulava quando descia ele em cima do dedo. Nossa. E aí cortei várias vezes os pés. Então o IBDF deu para o meu pai 2 machados e 2 facões. Sabe quem eram os ajudantes do meu pai? O meu irmão mais velho e eu. Vocês são quantos irmãos? Éramos 9. Aí uma irmã minha foi atropelada por um bêbado, né, em Manaus e faleceu. E nós só ficamos hoje aí praticamente 8 filhos. Então hoje a nossa família resumiu, porque o pai faleceu em 97 fazendo uma derrubada. Quantos irmãos você tem que trabalham com você no Instinto Selvagem Adventure? O Agnus. Hoje só ele, hoje, né? Só o Agnus. Porque como a gente não tem uma renda daqui ainda do projeto, então o mexicano hoje puxa gado aí para os frigoríficos, né? E o Agnus, que é esse daí que tá roçando aí desse trajeto aí comigo, esse daí que tá com a roçadeira, é o meu amigo inseparável aí, que a gente tá sempre junto. O Casca de Bala. Esse daí é o Casca de Bala. Esse cara aí, ele filma onça, ele chama onça. Isso aí, é meu parceirão. Aí eu tenho muita fé em Deus que onde eu chegar eu posso estar levando com ele. Então aí, essas atividades aí que você tá vendo, é uma propriedade nossa aqui, que inclusive tá passando por essa perseguição também. Que nessa época aí, a gente já tem a escritura dessa área desde 2002.
e depois de 2008 criaram o Parque Mapinguari, sobrepôs essa região e hoje a todo preço querem nos tirar daí sem indenização. Nós estamos falando das benditas reservas que foram, 11 reservas que foram criadas da noite para o dia, sobrepondo cartas já Soldado da Borracha, para mim, é o maior exemplo. Eram cartas do INCRA, tudo já destinada à pessoa, tudo legalizada, e pronto, chegou lá e disse, não, isso aqui não é mais de vocês, não. É complicado isso. Pois é, e a gente sabe que ele teve um interesse muito grande por trás de tudo isso, né? Porque é o seguinte, uma reforma agrária fidedigna, como deveria ser, onde pudesse ser as áreas ser bem distribuídas, para que as pessoas, de uma forma igualitária, pudessem ter o acesso aos benefícios, né? Enfim, hoje, eu ainda vejo crianças nas linhas, Léo, para estudar, passando pelas mesmas dificuldades que eu passei em 1975, 1976. Eu acredito. Né? Aqui nós temos aqui mesmo, tendo uma manifestação aqui na 319, onde as crianças ainda não tiveram 50 dias de aula nesse ano. Ou seja, por conta das estradas. Então não adianta... 319 é a Estrada da Marina, né? Eu acho que um dia, na hora que a gente resolvesse esse assunto, a gente tinha que colocar o nome dessa estrada, Estrada Apesar da Marina Silva. 319. Eu não gosto muito de falar nome, que é para não dar ideia para vir aqui ainda se defender, né? Mas em 1992, Léo, quando eu estava no Exército, eu passei boa parte do meu tempo de Exército dando apoio à Embratel, ali entre o Maitá e o Amazonas. Porque em 1990, Andrade Gutierrez e Queiroz Galvão, amando do monopólio balseiro do Amazonas, que essa 319 ainda não saiu por conta do monopólio balseiro, porque mandaram explodir partes da 319. 1992, quando eu estava no Exército, que ali tem 40 quilômetros de atoleiro. Um único atoleiro de 40 quilômetros. Mas tinha, naquela época ainda, asfalto com faixas. Tinha trechos com asfalto e tinha trechos que o quinto beck, naquela época que eu estava nele, digo porque ajudamos a tapar aqueles buracos com terra, que só que era argila, para lá não tinha cascalho, para que a Embratel pudesse passar. Então, quando tinha uma equipe da Embratel, que naquela época também não tinha celular, quem tinha um telefone de mesa era rico. Então, a gente, às vezes, quando queria conversar com alguém, você ia aqui para a torre da Embratel, aqui na Rio Madeira, ali com a 7 de setembro, e a fila dobrava lá no Amazonas. Isso. E a gente ficava puto quando o cara pegava 5, 6 fichas e botava ali de uma vez. Pô, o que é isso? Não, se você quer me matar... Porra, você me tinha um dia aqui, cara. A vontade era de quebrar o cara com o orelhão e tudo. Então, você ficava ali naquela ficha para falar com alguém. Me lembro disso. A gente é dessa época. E modéstia parte falando, a gente era bem mais feliz, bem mais unido, né? Não tinha gangues, né? Não tinha... Quando começaram a aparecer as gangues, tinha o arrebentava na Ferro. Não, o Coronel Ferro estava aí. Coronel Munhoz. João do Vale. Era essa galera, né? Então, assim, hoje não. A tecnologia... Carlão, delegado. Eu acabei de falar dele aqui. Né? Tudo gente boa. O Munhoz lá no 8º DP, então era... A gente vivia praticamente até que mais feliz, né? A gente não tinha essa mortandade. Agrico. Eu vou me lembrando desse delegado, de vez em quando eu me lembro, né? O Agrico estava aí, ó. Então, aqui, quando nós chegamos nessa propriedade aqui, porque eu literalmente passei a ficar aí mesmo em 2019, né? Então, em 2019 para cá, nós estávamos fazendo as pontes para as trilhas, serrando esses pontes e fazer as pontes. Quando nós chegamos aí, Léo, para onde você andava nessas trilhas aí, você chegava a tirar um carrinho cheio de cartuchos. O pessoal ia para ir para caçar, o pessoal das redondezas. Um ano, quase 2 anos que a gente ainda aí você deparava com pessoas que chegavam aí com cachorros caçando, pessoas atravessando do Rio Mucuim para BR com caças nas costas. E a gente, aos poucos, caçadores que caíam nas nossas armadilhas, tipo, caiu assim, eram filmados. Que aí você entra nas nossas trilhas aí, a cada 2 quilômetros você é filmado numa trap. Você coloca a... Trap. E aí a gente começou a monitorar quem andava por aí. E a gente, de uma forma bem educada, a gente foi conversando com as pessoas. Olha aí a onça. Essa rainha. E a gente foi conversando com as pessoas para evitar, falando da ideia do projeto. Hoje, Léo, 2025, você não escuta mais um tiro aí na região. As onças passam pela frente de casa, não mexem no gado, não mexem nas criações.
né? Aí já foi filmado Cachorro Vinagre, já Caminho de Costas Brancas, animais que em outras Eu regiões... acompanho, eu acompanho. Olha, gente, faz o seguinte, acompanha, tá no YouTube, né? Também. Procura lá, Zezinho Saraiva. Ou Instinto Selvagem de Ventre, ou Isa de Ventre, né? Mas Zezinho Isso, Saraiva. você descobre, dando uma gulgada lá, Zezinho Saraiva, você vai ser colocado aí no YouTube. Tem muita coisa interessante. Então, ó, aí, dentro do barreiro, ó, vendo animais, olha, em tempo real, ao vivo. Isso aqui é um policial civil, Delano, que foi lá conhecer nossa região, ali, ó. Não é montagem, você vê que a câmera tá tremendo, o celular aqui com mão, ó. Vendo, a gente leva pessoas para ver esses animais. Pô, isso aqui tá a quantos quilômetros aqui de Porto Velho? 58 quilômetros. 58, quer dizer, tá quilômetros. praticamente dentro da cidade. Então hoje, Léo, quando se fala em turismo em Rondônia, só sabe falar na pesca. Cara, queria falar sobre isso. Então tá contigo. Ó, isso aqui, você faz disso aqui, desse seu trabalho, você faz educação ambiental. Mas, na verdade, a gente tem um grande filão aqui, que é a mostra de pássaros, que eu acho que é um grande negócio, a observação de pássaros. Olha aí, uma anta, né, rapaz? Mansa, olha aí, isso aí. Isso é o que você está vendo aqui é um indicativo de quê? Que não tem. É uma fêmea, né? Que não tem pressão na fauna. Que onde tem pressão, esse animal, tanto Corre, aquele veado quanto essa anta, ele não fica dessa distância do observador. Uhum. Então isso aí é um indicativo que aí não tem pressão nesses animais, sobre eles, né? Eu vi ali uma onça e ela tá mais ou menos nesse mesmo local aqui, né? Aquela que você filmou aí. Tem muitas, né? Mas como é que é na hora que você encontra uma onça? A onça é um animal agressivo, tá? Nem tanto. Não? Nem tanto. A gente apanha muito nas redes sociais, no YouTube, quando a gente fala isso. Desde pequeno que eu via meu pai matar esses bichos, né? Abater. Uhum. Pra pele dar de primeiro. Que você sabe que naquela época o extra do seringueiro era o quê? Pele de animal. É verdade. Né? E esse animal... O couro, né? Que a gente chamava. Couro de onça. E aí a gente cresceu, aqueles montes de sucuris que a gente encontrava na beira d'água, Léo, a gente matava tudo enforcada. A gente pegava na corda e enforcava pra quê? Pra tirar a pele pra vender. Cateto, tudo. Então a gente cresceu dessa forma. E por que naquela época esses animais não entravam em extinção? Porque tinha muito habitat. Né? E hoje todo mundo critica, o colono critica o caçador de subsistência, mas você não vê ninguém ter culhão para ir para cima da fábrica da motosserra, para a fábrica do skid. Porque se não fosse o skid, o nego não entrava no meio da mata para trazer um jequitibá na costa para vender, para serrar. Uhum. Então por que hoje você vai criticar um cara que usa aquilo ali para subsistência e não vai no industrializado, na fábrica? Olha, de vez em quando a gente fala aqui, não muito aqui, mas nas minhas conversas, porque esse é um assunto que normalmente não está muito aqui no meu programa, mas a gente conversa com os amigos e o pessoal fala a respeito de pesca esportiva. Olha, pega o peixe e depois devolve para a natureza. Agora, o cara que está lá, que mora lá dentro, ele precisa do peixe para comer, né? Para dar alimento para a família, né? Léo, a gente... Não tem nada demais. Léo, a gente vive hoje, o brasileiro... Eu sei que muita gente está assistindo agora, não vai gostar do que eu vou falar, inclusive pescadores. Uma vez eu tive um embate com o dono do posto Miriam, eu almoçando na casa do cara, eu tava com o secretário disse, você é maluco, pô, tô comendo a comida do cara, tu dá um esculacho desse do cara, porque eu quero... Não, ele já entrou esculachando a minha modalidade, que é a pesca subaquática, a pesca sub. Perfeito. Muita gente não gosta, mas é a mais consciente que existe. O problema está na cabeça da pessoa, está na cabeça do pescador. Por exemplo, vou falar aqui nós dois para a gente não agredir ninguém. Mas muitos não vão gostar, mas a gente vive numa intensa hipocrisia. Quer uma prova disso? Você sai daqui para você ir para uma pousada no meio da floresta amazônica aí, um hotel. Para praticar pesca e solte. Você passa o dia pescando e soltando. Quando dá de noite, você vai comer um petisco com cerveja, você vai comer o quê? Peixe. Então, assim, aí, bora lá. Aí você tá lá, curricando, tucunaré. Hoje eu vou pegar um tucunaré grande e eu tô embaixo d'água. Para muitos, eu sou um predador, mas pera lá. Todos que se alimentam de uma outra espécie é predador. Você pode estar pegando e soltando, mas você é predador. Você come carne, você não matou o boi, mas você está induzindo a morte do boi. Então, o que acontece? Quando você fisga, Léo, um tucunaré, o tucunaré ele não vai na tua isca simplesmente porque ele diz, eu vou lá porque aquele cara lá vai tirar foto comigo e vai me devolver. Não. Ele foi na tua isca porque ele está defendendo o território dele.
Aham, Se eu tentar pular na tua cerca, eu vou entrar no chumbo. aham, Ou no mínimo uma enripada. isso. O peixe não tem ripe nem tem arma. Ele vai lá pra medir a força. E aí ele pega na tua isca. Você vai lá, brinca. Até você brincar com ele, tirar foto e soltar, o mandi já acabou os alevinos dele. Aí você devolve ele. Parabéns, você soltou aquele espécime, mas você comprometeu a ninhada da espécie. Então são algumas coisas que a gente precisa rever. Algumas medidas mitigadoras que a gente precisa criar e tirar do papel. Por exemplo, você pega um peixe, não cortando aqui a sua linha de raciocínio, você pega o peixe ali, brinca e tira a foto e você manuseia aquele peixe de forma errada. Primeiro, pode ver os vídeos. O cara chega e mete a mãozona no peixe. Quando você mete a mão desse jeito aqui num peixe, você vai tirar aquela baba do peixe que chama-se muco protetor. Quando você tira aquele muco protetor do peixe, a água não desliza naquela área. Você freia. Você vê que o peixe ele tenta sair, mas você vê que é um peixe lento. Ali favorece a piranha, o boto, enfim. E nós temos imagens que a gente já seguiu, equipes como essa no Jamari, e você vê os tucunarés boiando de peito para cima. Então, Eu vou fechar esse bloco aqui. Você está falando algo que eu ouvi, eu acompanho ele, sigo ele, é o Rasmussen. Richard O Rasmussen, Richard Rasmussen. E ele falando a respeito do peixe-boi, do boto. Ele participou de um vídeo em que o pessoal estava matando o boto para pegar, e ele mostrou aquilo lá. Ele foi lacrado e sumiu. A Rede Globo mandou cancelar o programa dele. Ele perdeu uma verba que ele recebia da WWF. É um negócio assim terrível. Porque nessa área do meio ambiente tem de tudo. Só não tem besta, bobo e pobre. Só tem rico. Eu vou fechar esse bloco e eu volto daqui a pouco para a gente continuar com essa nossa conversa. A gente falou muito aqui a respeito de celular, então está na hora da gente chamar aqui alguém que tem velocidade, segurança, para você ter o melhor, porque a internet tem muita coisa boa. Tem coisa que não vale a pena, muita coisa que não vale a pena, mas tem muita coisa boa também. Intervalo, eu volto já já. Atenção, atenção! A Black November da Olá Telecom chegou! Só na Olá você garante 50% off na primeira mensalidade e navega na internet mais rápida do norte do Brasil! Se liga nos planos da Black! Plano 500 mega por só R$ 59,95. Plano 700 mega por R$ 69,95. Plano 800 mega por R$ 110 reais. E o plano 1000 mega por apenas R$ 89,95. É isso mesmo! Os planos mais irados do ano é só na Black November Olá! Assine Olá 3185-0000. Estamos de volta, eu estou no terceiro bloco do nosso programa de hoje. Eu quero lembrar uma figura, você acabou citando o nome dele aqui por uma outra razão, mas e como a gente está falando aqui de terra, de reforma agrária, que você falou a respeito desse assunto, eu queria lembrar o João do Vale, há muitos anos, lá no ano 2000, quando a gente estava começando a Expovel. Numa conversa com o João, tinha mais umas 2, 3 pessoas, a gente falando a respeito de reforma agrária. E ele disse o seguinte: olha, a reforma agrária que está sendo feita, a melhor reforma agrária do Brasil aconteceu aqui em Rondônia nos anos 70. Aquele projeto dos militares que era integrar para não entregar. Foram dadas as glebas, o cara tinha a obrigação de desmatar X e tal, não sei o que. A época era outra, a linha de pensar era outra, mas aquilo ali, com tudo aquilo que foi feito aqui em Rondônia, com o INCRA, teve muita gente que ajudou a fazer esse estado. E dentre essas pessoas, o Assis Canuto, que era um cara que estava cuidando muito dessa área, eu tenho o maior respeito por ele exatamente por isso. Foi o cara que trabalhou muito essa coisa. E o João do Vale um dia virou para mim e disse assim: não adianta você dar a terra para alguém, pega lá e... olha, você vai ficar com essa terra, pronto, é sua. Você pode dar o título da terra, mas daqui a pouco ele vai ter que vender. Porque se ele não tiver o trator da Silva, a motosserra da Silva, ele falava da Silva, que era o sobrenome do cara que estava lá, né? Então, o motosserra da Silva, o trator da Silva, o dinheiro, o crédito da Silva, o banco da Silva, a conta corrente para ele, o material que ele precisa para tocar o negócio, ele não vai para frente. Ele vai ficar com uma terra que vai ser improdutiva. Daqui a pouco
Ele só é uma pessoa que está lá em cima. Ele vai ter que sair e vender para alguém por um preço ínfimo. E aí você vai comprar, alguém que compra aquele, mais o outro, mais o outro, mais o outro. Daquilo que a gente chama de minifúndio, ele vai se transformar no latifúndio. E aí a coisa sai errada. E você acompanha isso até hoje. O que a gente pode fazer? Você disse assim, isso aqui eu vou dizer para vocês que não vai funcionar. Você falou que do jeito que está, não funciona. E como é que funciona? Você disse que, agora há pouco, você falou que foi uma das melhores iniciativas de reforma agrária que aconteceu, foi aqui no estado de Rondônia. Só que naquela época, você vê quem que estava comandando essas pastas? Eram pessoas que viveram isso. Isso. Que viveram, então eles sabiam onde que funcionava. Por exemplo, nós temos um senador que sabe, porque está lá e sabe por que ele foi lá. Mas hoje, do jeito que está o Brasil, que foram entregadas essas pastas nas mãos de ONG, não vai funcionar. A gente sabe que o que está em busca hoje é um... Você foi falar do senador, vou falar do senador daqui da casa. O Assir, quando era senador, ele foi presidente da Frente de Agricultura, eu acho que era essa, Comissão de Agricultura. Todo final de semana tinha reunião aqui em Rondônia e ele trazia o pessoal do mapa, do meio ambiente, para sentar e conversar. Trazia para o local onde as coisas estavam acontecendo. Foi pioneiro. Pois é. Ele foi pioneiro. Pois é. Ele não era líder de ONG. Interessante é o seguinte, entendeu? É que naquela época, aquela ação do Assir Gugax terminou alavancando isso que a gente vê hoje aqui, que é o agro do estado de Rondônia, né? Porque não tinha esse negócio de fazer, vou lá para Ji-Paraná. Ele fazia lá em Ji-Paraná, em Ponta do Abunã, aqui em Porto Velho, em qualquer lugar. Todo final de semana tinha. Léo, me mostra o que a ONG faz pelo ecossistema. Faz bastante, pega dinheiro. Entendeu? Dinheiro e esse dinheiro a gente não vê fazendo. Acabamos de ver agora esse fiasco que foi aí Pelo amor de Deus. Do jeito que estão tratando a pecuária, vou só falar da pecuária. Do jeito que tentaram fazer para a pecuária, não vai funcionar. Tipo, o gado que antes bebia uma água ali, agora não vai poder. Você, para ter uso para esse gado beber, que a ANA, que é a Associação Nacional das Águas, ela diz que primeiro lugar é o uso humano e segundo é a dessedentação dos animais. Eles agora fizeram o contrário. Para que os animais possam beber água, você fazer água, você vai ter que pedir outorga. E a gente sabe que nessa burocracia que tem, é o que faz com que a ilegalidade aconteça. E isso acontece na pecuária, isso acontece no agro, acontece no setor madeireiro, acontece em todos os setores. Coisas, sabe por quê? Porque tem uma frase que eu repito sempre. Não tem nada igual a criar dificuldade para vender a facilidade. A linha da corrupção começa nisso. Eu estive agora recentemente em Vista Alegre, acompanhando um grupo de acadêmicos da Bolívia em uma determinada indústria. Veja bem, indústria. Mas se você for aqui, a secretaria, ele não vai chamar indústria, ele chama serraria. Já de um ato pejorativo. Nós temos, eu falo mesmo abertamente, nós temos uma secretaria que de desenvolvimento ambiental ela não tem nada. Ela é uma secretaria de barramento ambiental. SEBAM. Nessa empresa, salvo engano, 162 pessoas empregadas. Carteira assinada, capacete, tudo do jeito que manda o figurino. Mas pera lá. Não são 162 trabalhadores braçais. São 162 famílias. Essa indústria, ela não pode se dar o luxo de passar um ano correndo atrás de licença de um manejo. Você imagina 2, 3 e às vezes até 4 anos. Isso obriga o quê? A burocracia a fazer com que essas pessoas recorram à clandestinidade. Corra para o ilegal. É aí que aparece a história do madeireiro, que é um bandido para o governo só vê o madeireiro como bandido, esquece que o madeireiro ele está lá tirando dentro do manejo florestal que você conhece bem. De que é feito isso aqui? A árvore, madeira? Não, tudo é madeira. Tudo. Então é o seguinte, ele está lá tirando aquela madeira que é necessária, até porque se ele não tirar, aquela madeira vai cair, vai apodrecer, e quando ela apodrece, ela impede que a outra madeira, que a outra árvore cresça. E outra coisa, nós estamos falando disso, eu vou falar de um tema aqui que o pessoal reclama comigo, porque eu falo, garimpo é atividade econômica, não é atividade ilegal. Nos Estados Unidos, no Canadá, na Rússia, onde você tem uma atividade mineradora, na China, onde você tem atividade mineradora grande, quando alguém tenta fazer a atividade fora do padrão, o Estado vai lá e diz assim,
controle, se você está proibido, controle, se regularize e tire. Me pague o imposto. E é só isso que a gente precisa: regularidade e previsibilidade. Eu fico irritado quando eu tenho que falar de madeireiro e garimpeiro, porque não é bandido. Existia... Pelo amor de Deus. Queimar a balsa, tacar fogo. Acabaram de tacar fogo numa fazenda lá do Velho José. Pelo amor de Deus, aquilo é maldade, aquilo é judiação. Não, isso é terrorismo. Terrorismo. Existia um camarada aqui nessa casa que eu estudei nas bibliografias dele, nos artigos dele, para concurso, e depois eu tive a honra de chamá-lo de meu amigo, saudoso Anísio Goraeb. E eu tenho entrevista com ele falando do apogeu do garimpo. Então, se naquela época do apogeu, o ápice do garimpo, com toda a truculência no setor de hotelaria, restaurante, segurança pública, sem tecnologia, o garimpo, com toda a sua truculência, ele foi responsável para consolidar esse estado, Léo. Nós estamos falando dos anos 80 e esse estado foi fundado em 1982. Então, Anísio Goraeb, meu amigo, meu irmão. Saudade que não tem mais tamanho. Não tem tamanho. Então, por que hoje nós, com a tecnologia na mão, Starlink aí, né, bombando, tem até em cima da Treme Terra, tá? É. A Treme Terra agora a gente vê ela, satélite acha ela. Segurança pública, em todos os setores, geólogo, geógrafo, engenheiro florestal, biólogo, engenheiro de minas, tudo. Por que nós não reestruturamos a forma de garimpar e transformamos isso como uma das principais fontes de renda do estado? Você conhece muito a atividade do garimpo. Joga para mim o mais vídeo aí, fazendo favor, o Gui. É o seguinte, você sabe que aquela história do azogue, qual é o para você juntar o ouro, o mercúrio. Você sabe que ele é caro e se o cara jogar aquilo fora, jogar dentro d'água, é um prejuízo para ele. Então, a forma de fazer aquilo ali é completamente diferente daquilo que o governo diz que faz. A gente sabe que esse pessoal, hoje que eles estão no poder aí, o negócio deles é as narrativas. Você já viveu dentro de garimpo? Trabalhou em garimpo? Não. Não. Mas se pegar cabelo aí, no meio da sua cabeça, se fizer exame, você tem uma concentração de mercúrio que você nunca foi lá. Então, como é que você nunca foi lá e tem mercúrio no seu cabelo? Agora, então, você vê só uma coisa. Se você pegar o cabelo do urso polar, estamos falando lá do norte da Terra, o urso polar só tem lá em cima, não tem no sul. Se você chegar lá em cima e pegar vai apresentar. Vai apresentar. Por quê? Porque o mercúrio está na Terra. A Anitta vai dizer que foi daqui para lá, ele foi lá e contaminou ele lá. Então, o que eu quero te falar? Você viu agora... A Anitta vai falar, né? Você viu agora uma ação terrorista aqui pro lado do Amazonas, que é a cidade de Draga. Mas pera lá, quem estava queimando? Polícia Federal, INCRA, IBAMA. Polícia Federal, a nível de concurso, para passar tem que ser nível superior. Superior. O cara se formou, eu vou valendo, se ali eles não tinham um anel de ouro. Anel de formação. Todo mundo critica o garimpo, mas tu vai dar um brinco para uma namorada ou para a esposa de lata, tu vai dar de ouro. É contra o garimpo. Então, quando eu te digo que a gente está vivendo hoje uma grande farsa, uma grande hipocrisia, é só você olhar. Ah, eu sou contra o garimpo, mas tem uma corrente de ouro no pescoço. Ah, eu sou contra não sei o quê, mas o cara tá de iPhone. Aí o cara prega comunismo pra ti, mas ele tá de Lamborghini, tá não sei o quê. Então é muita hipocrisia. E o que me assusta não é esse povo aí que tá no poder, Léo. O que me assusta é ver os brasileiros na rua comemorando a arbitrariedade, comemorando injustiça, comemorando, entendeu? Abuso de poder. Por exemplo, a gente já vive numa ditadura. Eu acabei de falar aqui para você que eu, por ser servidor público, eu sou proibido de exercer qualquer uma outra função, ou como engenheiro florestal, ou como alguma coisa disso, que eu não seja professor. Eu não posso ter terra no meu nome, porque agora essa nova política da reforma agrária, para você ter uma terra no seu nome, pelo menos quem me disse isso é essa equipe da Universidade Federal de Brasília, que está aqui no Amazonas fazendo esse levantamento. Ora, logo de onde? De Brasília, né? Para você ter terra no seu nome, você tem que ser literalmente considerado sem terra. Você não tem que ter nenhuma renda declarada no seu CPF. Então, é o que eu estou te falando. O sistema está obrigando a ir fazer coisa errada. Porque se você é um policial militar, ou policial civil, ou qualquer outro servidor público, que está todo mundo aí já na mão do Banco Master,
endividado com empréstimo e você não pode exercer qualquer outra atividade, o que vai acontecer? Você vai fazer de forma clandestina e vai sonegar imposto. Olha, eu vi uma frase hoje de alguém ligado ao governo, ligado à esquerda, dizendo o seguinte, que agora o bolsonarismo está acabando. Eu tenho cá minhas dúvidas e muitas. O bolsonarismo está acabando e agora é preciso tirar o militar de dentro da política, ou a política de dentro dos quartéis. Eu acho que eu tenho cá minhas dúvidas e são grandes com relação a isso. Agora, eu tenho uma certeza. Quem falou isso foi um cidadão chamado Martin Luther King, quando lutava pelos direitos dos negros nos Estados Unidos. E ele disse o seguinte, o que espanta não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. É bom a gente pensar a respeito disso numa hora em que nós estamos aqui pedindo, tomara que os Estados Unidos faça uma sanção contra fulano, contra não sei o quê, que aplica a Magnitsky, que resolva a questão da seção 301. Nós só vamos resolver os nossos problemas se nós quisermos. O Brasil será aquilo que a sociedade brasileira quiser. Agora, se tem alguém que está muito satisfeito com isso, parabéns, que ótimo. Se você não está satisfeito, então comece a pensar e comece a praticar política. Porque se você não gosta da política, eu tenho nojo de política, eu não gosto de política, política é tudo ruim. Se você não gosta da política, seguramente você vai ser governado por alguém que gosta, e muito. E que vai ganhar muito, bastante, porque os políticos maus descobriram qual é a melhor forma de você ganhar dinheiro, ficar rico. Não precisa muita coisa, você só precisa saber quais são os caminhos. Eu estou indo para o intervalo, volto já já. Fica por perto, está vindo aí o quarto e último bloco, e eu preciso falar nesse último bloco aqui sobre turismo. Eu quero falar sobre isso, sabe por quê? Porque turismo é a indústria sem chaminé, a indústria que não polui e que traz recursos o tempo todo. Vamos lá. Quarto e último bloco do programa de hoje, converso com o Zezinho Saraiva. O Zezinho tem é o seguinte, é a vivência de quem foi para a faculdade para saber o que é que está falando, que está na faculdade para entender o que é que pode fazer ainda, porque está entrando na área de biologia. E aí, o Zé... Bom, tem duas coisas que eu queria falar com você. Uma é que você tem... Eu perguntei para você, como é que a gente resolve o problema da reforma agrária? Você, dessa forma, não pode. Mas você tem uma noção exata do que tem muita coisa... Nós temos muita terra antropizada. Nós temos uma solução para a terra antropizada, que seriam as florestas plantadas. E... eu queria falar a respeito de turismo, porque eu acho que quando a gente fala de turismo, a gente normalmente fala de turismo da pesca, né? Opa, mas tem muito mais coisa. Né? Tem muito mais coisa. É com você. Tá. A reforma agrária... 7 minutos. Tá. A reforma... é com você 7 minutos. Vai ficar continuado. Vamos lá. Então, hoje você assenta alguém que realmente necessita aí dentro de um ramal, mas você assenta como uma cerâmica no cimento. Você não dá a essa pessoa as condições deles, qual produto dele com estradas. Você não dá a condição dele educar o filho dele. Não tem o trator da Silva, né? Lá, esse cara, quando ele tem que trazer um filho ou a esposa trazer ele para a cidade para tomar um medicamento, ele é obrigado a trancar a casa com cadeado e meter solda nas portas, porque ele não tem segurança pública. Ele não tem como viver lá dentro. E essa pessoa vai fazer o quê? Vai acabar vendendo para um que tenha condição, uma aquisição financeira melhor, para buscar um lugar melhor. E esse um compra do outro, e daqui a pouco... E no final das contas, esse primeiro que vendeu, ele vem fazer o inchaço da periferia das cidades. De novo. E aí é que nós chamamos, que está lá já nos estudos, que é o êxodo rural. Essa pessoa, e falando em qualidade de vida, quando ele chega na cidade, a primeira conta de luz, a primeira conta de água que chega, ele endoida para ir para o mato. Ele vai invadir uma terra, porque o INCRA não deu uma terra para ele. Uhum. Né? Então essa pessoa vai... Então eu acredito que criou o seu unidade de conservação, se no momento em que tu criou a unidade de conservação e abrangeu propriedades produtivas, faz uma concessão de uso da área antropizada para essa pessoa, e que tu quer nessa parte verde, então deixa a pessoa trabalhar nessa área que já está antropizada,
faz um contrato para que ele se comprometa em cuidar da segurança do restante, tu vai ter um parceiro, porque o Estado ele não tem contingente para fiscalizar tudo isso. Então, se você não der a mão com o produtor, se você não der a mão com a agricultura familiar, se você não buscar fazer uma aliança com as pessoas, com a própria população, você, Estado, você não consegue manter aquilo ali equilibrado, você não consegue manter aquilo ali intacto. E é bem sabido hoje que o que está na guerra aí são líderes políticos ou as nações que têm o maior poder, que eu digo assim, o maior arsenal de recursos naturais na mão. Então, se você é um administrador daqui, você tem muita floresta para barganhar com quem já degradou lá, e a gente está vendo isso. Então, hoje, a gente está vendo, eu falo aqui sem medo de errar, governos que a gente está vendo criando o caos, porque agora, em 2026, eles vão lá e vão extinguir o caos que eles criaram para ser o bom samaritano e ganhar o teu voto. E você vai votar nele. Ou seja, criar dificuldade para vender a facilidade. Vender facilidade. Uhum. Falando agora de turismo. Hoje, quando se fala em turismo, você vê que aqui o Gilvan, o secretário, aqui um grande amigo meu, ele falou: Gilvan, não leva só para pesca, não. Nós temos aqui, olha, é R$500 uma diária que as pessoas pagam para andar na trilha para observar pássaros. Aí você vai lá, pega para um garoto, eu tô falando como Estado, você vai lá naquele garoto lá que caça, que mata a paca para vender por R$250 e ensina para esse garoto, diz: ó, tu, como guia turístico para levar o pessoal aqui, tu pode ganhar muito mais por dia do que tu passar um mês matando paca e vendendo, tu não corre nem risco de ser preso. Você capacita o garoto para ele ser um guia turístico, você traz renda para uma comunidade, você muda o perfil de uma comunidade, você traz gente de fora, você faz girar dinheiro nessa cidade ou nessa comunidade, com comida, com hotel, com hospedagem, com guia, enfim. A floresta, Léo, nós temos por metro quadrado um potencial que ainda não foi mensurado e ainda não é estudado. Então nós não podemos direcionar as coisas, só pesca, só pesca. Dentro da floresta nós temos, numa trilha, nós temos a insectofauna, nós temos a mastofauna, nós temos grandes mamíferos, nós temos a flora. Dentro da flora nós temos os aromatizantes, nós temos um potencial de farmacologia, nós temos o potencial madeireiro, que podem ser ensinados. Nós temos uma biodiversidade ali que fazem parte dessa relação simbiótica. Você chegar a mostrar para as pessoas que o cumaru depende exclusivamente do morcego para que ele seja dispersado a sua semente longe da árvore matriz. E como que você vai ensinar isso para uma população hoje, se você não tiver com ele presente lá? Não tem como. Então, o nosso turismo hoje ele está muito direcionado à pesca. Não estou criticando que... Mas tem que mudar. Nós temos que mudar. Tem que ser ampliado, né? Exatamente. Tem que ser, então, outras visões. Né? Então, a gente está vindo com esse propósito para o ano que vem. Nós estamos buscando apoiadores, nós estamos buscando patrocinadores para que, a partir do ano que vem, o Instinto Selvagem Adventure não seja necessariamente só a educação ambiental propriamente dito. Ela seja uma fonte de conhecimento de um potencial turístico ainda não mensurado no estado de Rondônia. E a gente tem potencial para isso, a gente sabe entrar e a gente quer ir buscar. Ano que vem você vai estar aqui conosco, né? Se Deus quiser. Vamos estar juntos. Se for assim, a vontade de Deus, né? É sempre a gente colocar sempre Deus à frente de todos, todos os nossos planos. Bom, eu queria primeiro agradecer bastante. Dizer que raramente a gente consegue ter uma pessoa que consiga colocar o conhecimento científico, que é aquele que você foi buscar na faculdade, com toda a dificuldade que você tinha. E o conhecimento da prática, de ter ido ver lá em loco, de continuar vendo em loco tudo aquilo que está ocorrendo. O Brasil é um país rico, mas o Brasil é um país desigual. No dia que a gente começar a entender por que ele é desigual, as coisas começam a mudar. E começam a mudar na hora que a gente começar a votar de forma mais racional. Eu não estou dizendo que o voto é errado ou é certo, não é isso não. A gente faz escolhas. A gente só precisa ver quais são as coisas que estão sendo colocadas à nossa frente. Você vai votar em preto e branco, mas você tem um matiz enorme. Branco é a soma de todas as cores, segundo o disco de Newton. Preto é a ausência de cor. É isso que você quer realmente? É ter a briga do direita e esquerda? Direita e esquerda é o que mesmo? Você já parou para pensar a respeito disso? É isso que você quer para nós? E quando eu digo nós, sou eu, você, mas seus filhos, seus netos, os meus, o meu bisneto.
Pensa a respeito disso aí. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade. Estou lhe devendo mais um programa, né? Ficou faltando. Nós falamos tanta coisa que ia conversar e nem tocamos no assunto. É verdade. Então, estamos aí. Eu acompanho, quando eu falo eu, não somente eu, mas todo o grupo Instinto Selvagem, a Treme Terra e companhia, estamos à disposição da SGC. Só chamar que a gente está aqui. Eu estou encerrando o programa de hoje, agradecendo, como sempre, o privilégio da sua audiência. Eu quero convidá-lo para um novo encontro. Bom, eu não sei quando é que ele vai se dar, mas seguramente eu vou trazer aqui para você um tema, uma pessoa, nada factual, tá? Não vou ficar falando aqui a respeito de morreu fulano, houve um atropelo, pegou fogo ou não sei o quê. Pegou fogo, já chega a COP30, pegou fogo. Que coisa terrível, que fiasco. Desejo a todos boa noite, bom sono e bons sonhos. Fiquem com Deus e a gente se vê. Você sabe que só pode ir para a cama depois de falar comigo, né? É isso aí.